Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí saudáveis e animados. Bem, hoje nós vamos retomar o estudo da usucapião, que, como nós vimos na aula passada, constitui uma forma de aquisição originária da propriedade imóvel, né? Na última aula nós tratamos, digamos assim, da teoria geral da usucapião, oferecemos aí um panorama de todas as modalidades que o Código Civil contempla, dos requisitos que o legislador usualmente exige de todos aqueles que pretendem obter determinada propriedade imóvel através da invocação da usucapião, posse prolongada, exercida sem oposição, em caráter ininterrupto, e apresentamos a diretriz que orienta a regulamentação da usucapião no direito brasileiro, que é aquela segundo a qual, quanto maior o tempo de posse exigido para a aquisição do imóvel através de usucapião, menor serão os demais requisitos que o pretendente deverá observar para conseguir êxito na sua pretensão. Tratamos também, aí já abordando as modalidades de maneira particularizada, das usucapiões mais tradicionais do nosso direito, a usucapião extraordinária e a usucapião ordinária. São modalidades que já existem no nosso ordenamento desde 1916, desde o Código Civil de 16, e, portanto, são aquelas mais antigas e tradicionais. Falamos que na usucapião extraordinária exige-se tão somente do possuidor o exercício prolongado, sem oposição e sem interrupção, da posse sobre determinado imóvel por 15 anos, podendo esse prazo ser reduzido para 10 anos, quando o pretendente provar que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo. Falamos também da usucapião ordinária, que demanda um prazo menor de posse prolongada para sua aquisição, 10 anos. Porém, em contrapartida, o legislador, seguindo aquela diretriz, exige do pretendente a demonstração de requisitos adicionais, que no caso, segundo o artigo 1242, caput do Código Civil, são o justo título e a boa-fé. Vimos também que é possível a redução do prazo de 10 para 5 anos na usucapião ordinária, desde que o possuidor lá demonstre a tal boa-fé qualificada exigida pelo parágrafo único do artigo 1242. Bem, mas isso ficou, acredito, bastante claro com a explicação fornecida na aula anterior. Nós terminamos a aula passada falando sobre as modalidades especiais de usucapião. A usucapião especial urbana e a usucapião especial rural. Não chegamos a tratar com maior particularidade cada uma dessas modalidades. Nós vamos fazê-lo a partir de agora. O que é importante dizer, embora previstas pelo Código Civil nos artigos 1239 e 1240, essas duas modalidades especiais de usucapião têm matriz constitucional. Elas estão previstas originariamente em artigos da Constituição de 88. Mais especificamente, nos artigos 191, no caso da usucapião especial rural, e no artigo 183,
da Constituição Federal, no caso da uso capião especial urbana. Nós temos que lembrar que o nosso Código Civil vigente é posterior à Constituição de 88 e procurou a ela se adequar, trazendo para o seu texto artigos com redação idêntica aos artigos 183 e 191 da Constituição, que tratam dessas duas modalidades de uso capião especial. Então, se vocês forem comparar o texto do Código Civil com o texto da Constituição Federal, verão que o legislador do Código Civil de 2002 apenas transcreveu os artigos da Constituição que tratam dessas duas modalidades especiais de uso capião. O Código de 16 não as contemplava. Aliás, o Código de 16 só tratava das modalidades de uso capião extraordinária e ordinária, com prazo, inclusive, de posse prolongada maior nos dois casos. Ao invés de ser 15 e 10, como agora, era 20 e 15. 20 para extraordinária e 15 para ordinária. Então, com a criação, com a concepção pela Constituição de 88 dessas duas modalidades de uso capião especial, o Código Civil acabou as incorporando ao seu texto, cerca de 15 anos mais tarde, porque o Código passou a vigorar em 2003. Bom, enfim, vamos tratar então mais particularmente dessas duas modalidades. Vamos começar pelo uso capião especial urbana. Se vocês forem à Constituição Federal, no artigo 182 e seguintes, verão que o legislador constituinte criou um capítulo no texto constitucional destinado a regulamentar a política urbana. A política urbana, segundo o artigo 182, que é o artigo que abre esse capítulo, é executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, o que o legislador constituinte quis, através de um capítulo que cuida da política urbana, foi assegurar que as cidades, que os núcleos urbanos, cumpram a sua função social e garantam aos seus habitantes bem-estar. Para estimular os proprietários de imóveis em zona urbana a fazer com que os seus bens cumpram a sua função social e com isso a própria cidade cumpra a sua função social, o Constituinte criou alguns instrumentos de política urbana. Que instrumentos são esses? Estão lá no parágrafo 4º desse artigo 182. O legislador criou a possibilidade, um momentinho aqui, do Poder Público Municipal determinar o parcelamento ou edificação compulsórios àquele proprietário que não esteja conferindo ao seu imóvel um papel social relevante. Possibilitou também que fosse criado pelo Poder Público Municipal imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, chamado IPTU progressivo. Ou seja, à medida em que o sujeito mantém o seu imóvel não atendendo à função social, por exemplo, se ele tem um terreno abandonado o qual apenas acaba servindo como depósito de lixo pelos vizinhos e pelo próprio dono,
O poder público municipal, desde que evidentemente exista a lei municipal instituindo essa possibilidade, poderá cobrar desse proprietário que não aproveita, que não dá uma destinação socialmente útil ao imóvel, um IPTU progressivo no tempo. O objetivo é que ele explore economicamente o imóvel, ou construa ali uma residência, ou alugue, empreste esse imóvel para alguém que possa empregar esse imóvel a uma destinação social útil, né? Possa produzir riqueza a partir desse imóvel. Então, é possível que o poder público institua alíquotas progressivas de IPTU, enquanto o sujeito não der uma destinação social útil ao imóvel, ele vai pagar mais IPTU que os demais. Também é instrumento de política urbana a desapropriação com pagamento de títulos de dívida pública, né? Com prazo de resgate de até 2 anos, de até 10 anos. Né? Uma desapropriação extremamente danosa ao proprietário, uma espécie de desapropriação sanção. Então, se aquele sujeito que tem imóvel em zona urbana e não aplica esse imóvel, que não confere a esse imóvel uma destinação social, econômica, produtiva, pode tê-lo desapropriado com base nesse dispositivo constitucional e, ao invés de receber a prévia e justa indenização em dinheiro, que é garantida pelo artigo 5º da Constituição, a indenização a ser paga pelo poder público será em títulos da dívida pública com resgate em até 10 anos, ou seja, o sujeito vai demorar pelo menos 10 anos para receber a indenização pela desapropriação. Então, é uma espécie de desapropriação sanção. Bem, e além desses 3 instrumentos, parcelamento e edificação compulsórios, imposto progressivo, IPTU progressivo e desapropriação sanção, no artigo 183, o legislador resolveu instituir a uso capião especial urbana. Também com o objetivo de estimular os proprietários de imóveis em zona urbana a empregá-los numa finalidade, numa destinação socialmente útil. Né? Evitar que os imóveis em zona urbana, que são tão escassos quando comparados à demanda de pessoas interessadas nele, acabem ficando subaproveitados, acabem não servindo à finalidade para a qual existem: residência ou comércio, ou exploração econômica. Certo? Então, o legislador cria uma modalidade que exige muito menos prazo de posse prolongada a ser comprovado pelo pretendente. Isso obriga o dono do imóvel, que pode sofrer a perda da coisa, desde que caracterizados os requisitos da uso capião especial urbana, a agir de forma proativa, evitar que possuidores que ingressaram no imóvel, na grande maioria das vezes de maneira ilegítima, possam, dali a um prazo curto, conseguir obter a propriedade da coisa em prejuízo do dono anterior. Então, visto sob esse aspecto, a uso capião especial urbana também é um instrumento de política urbana destinado a exortar os proprietários a dar destinação útil, socialmente relevante, economicamente viável para imóveis situados em zona urbana. Nós continuamos no próximo vídeo.